Graça e paz. Podem sentar, queridos. Podem sentar. É uma alegria, queridos que vieram aqui. Apóstola Sandra, toda a sua trupe, apóstolo, sejam bem-vindos. Alegria tê-los aqui, muita alegria. Alegria saber que vieram irmãs dirigindo 9 horas para estarem aqui. Que Deus recompense vocês. O casal que veio de Orlando estava aí quando eu cheguei já. Uma alegria. Muito bom. Eu vejo que são pessoas sedentas da palavra de Deus. Não é por mim, mas é pelo que Deus vai liberar nessa noite, através desse lugar aqui. E eu quero orar também. Pai, eu sei que o Senhor já preparou uma porção especial para essa noite. Desde a manhã de hoje o Senhor está falando comigo de uma forma especial. E eu creio que ao subir o pastor Otto aqui no altar e abrindo o celular dele, confirmando aquilo que o Senhor está falando ao meu coração, o Senhor está selando aquilo que vai acontecer. Senhor, seja feita a tua vontade. Que venha como um leão a palavra liberada aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor deu 2 textos para mim. O primeiro eu ministrei hoje de manhã numa live. E o segundo, Deus deu ao pastor Otto aqui, ele não sabia o que eu ia ministrar aqui nessa noite. E eu quero ler os 2 para você. O primeiro está em Filipenses capítulo 2, diz assim a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser como Deus, mas tornou-se figura humana, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo semelhante aos homens, e como homem humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte, meus amados, do modo como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, diz o apóstolo Paulo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E em seguida vou ler o texto de Colossenses, que o pastor Otto leu para você, a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. E agora fala da pessoa e do ministério de Jesus, a partir do versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Também ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. E, só um minuto. Perdão. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. E a vós também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de que perante ele vos apresentasse santos, sem defeitos e irrepreensíveis. No primeiro texto, fala do sacrifício, da humilhação, da escolha dele de se entregar como servo, obediente até a morte, morte de cruz. No segundo texto, fala da excelência da pessoa e do ministério dele.
Mas tanto o primeiro texto quanto o segundo texto nos exorta a desenvolver a nossa salvação. No primeiro diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E quando continua a leitura, diz que para nos tornarmos como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. E no segundo texto, nos exorta a nos tornarmos santos e irrepreensíveis. Repreensível é algo que não precisa ser repreendido. E aí eu quero lembrar a você algumas coisas nesta noite. No primeiro texto fala que ele subsistia em forma de Deus, mas humilhou-se, tornou-se figura humana. Eu pergunto às vezes para as pessoas: quem é o seu Jesus? Quem ele é? Quando você conhece as profecias bíblicas que fala da vinda do Messias, Isaías, por exemplo, fala do nascimento virginal, a virgem conceberá, dará à luz um filho, fala do Emanuel, Deus conosco. Quando ele era conhecido profeticamente como Messias, antes de vir para o ventre de Maria, antes de deixar a forma de Deus. No texto de Filipenses, capítulo 2, fala que ele subsistia em forma de Deus, mas tornou-se figura humana, humilhou-se e tornou-se figura humana. Como é a forma de Deus? Qual é a forma de Deus? Na qual ele subsistia e perdeu essa forma quando veio para o ventre de uma mulher. É muito difícil você descrever a forma de Deus. Mas tem alguns textos bíblicos que vão trazer para nós, pelo menos, uma amostra do que é a forma de Deus. Daniel viu lá as margens do rio Tigre, quando fez o jejum de 21 dias. João viu na ilha de Patmos, quando teve a revelação do Apocalipse. Tanto Daniel como João narram a mesma figura. Eu vi um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol. Daniel, quando viu, caiu com o rosto no chão. João, quando viu, diz: e caí como morto. Saulo de Tarso, o apóstolo tardio, que não andou com Jesus, não viu Jesus em carne, mas viu Jesus glorificado com a glória que tinha antes da fundação do mundo. Porque Jesus, quando ora a oração sacerdotal, que ele fala: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer aqui, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Saulo de Tarso, quando encontra com Jesus na estrada de Damasco, cai por terra. Forma de Deus, então, é uma forma esplêndida, é uma forma magnífica. Pelo menos algo nós sabemos tem uma luz mais resplandecente que o sol. E Jesus, Filho de Deus, ele tinha essa forma. Ele existia como unigênito do Pai. Ele sempre existiu, desde antes da fundação do mundo. Por isso que ele diz: glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele abriu mão dessa glória, abriu mão de toda essa majestade. E humilhou-se, e tornou-se figura humana. Mas não é só a humilhação da cruz. A humilhação da cruz já é terrível. Esbofeteado, envergonhado, caluniado. Mas é mais do que isso. Ele humilhou-se, tornou-se figura humana, ele tornou-se um embrião. Ele tornou-se um feto. Ele viveu no ventre de uma mulher por 9 meses. Ele nasceu com todas as limitações de um homem, sem falar, sem andar, precisando ter comidinha na boca, precisando que a mãe limpasse as partes íntimas dele. A humilhação é muito maior do que simplesmente o momento da cruz. E ele humilhou-se, tornou-se figura humana. Para quê? Porque o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte é a separação de Deus. E por conta disso o homem está irremediavelmente perdido, vai para o inferno. Não há como ficar junto a Deus com o pecado, não há. O plano de Deus de salvação é enviar o Filho dele, homem, Filho
de mulher, nascido da barriga de mulher, para ter carne e sangue, para entregar o corpo de homem na cruz. O corpo dilacerado na cruz era o corpo do homem. Deus não tem sangue e carne. Agora, Deus precisava deixar a sua forma original. Ele precisava vir, sujeito a todas as mazelas de um homem, até a morte. Homem morre, Deus não morre. E como homem ele morre. Mas não fica morto, porque nele há a dualidade. Nele há Deus e homem, numa pessoa só. Como homem, ele é filho da mulher. Mas ele é Deus, além de ser filho de Maria. E Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus. Quando o anjo visita Maria e fala, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. O mesmo anjo fala para José, não a deixe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E você vai dar o nome de Jesus. Então, a primeira fase dele, Messias, anunciado que viria. Mas antes de ser o Messias, ele sempre foi unigênito do Pai. Ele foi o Deus Filho no céu. Uma das pessoas da Trindade. Depois que ele vem para o ventre de uma mulher, por um período interregno de tempo curto, ele é Jesus. José, não a deixe, o que nela está gerado é do Espírito Santo, e você vai dar o nome de Jesus. Um dia ele estava como Jesus, andando entre os homens, e ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem, um profeta. João Batista, Elias, um profeta. E ele pergunta para os próprios discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo? Como assim? Quem é o Cristo? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo é o inocente morrendo pelo pecador. O Cristo é a figura da cruz. Não é o Messias anunciado que vai nascer do ventre de uma mulher, mas é o Messias na cruz, também anunciado pelo mesmo profeta, que é Isaías. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele fomos sarados. O mesmo profeta que anuncia o nascimento, anuncia o sacrifício dele. E na cruz, na hora do sacrifício, ele não é o Messias, ele não é Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Pedro podia saber que aquele homem de carne e osso que estava diante dele era o Cordeiro de Deus anunciado por Isaías, de ser moído pelas nossas transgressões? É claro que não era da mente humana que Pedro responde. Por isso Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o que você está dizendo é algo sobrenatural, instruído pelo Espírito Santo. Foi meu Pai que te revelou. E aí Jesus libera uma palavra. Nessa hora Jesus libera uma palavra. Ele diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute bem, eu costumo dizer para todos os que falo em todos os lugares onde passo, nós precisamos entender a nossa língua, a língua portuguesa, porque a tradução bíblica para nós é na nossa língua. A tradução que eu mais gosto é Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, 2ª edição, na minha língua. Lá no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, como chamas de fogo, os discípulos estavam pregando e cada um entendia na sua própria língua. Haviam muitas pessoas de várias nações. Ali não foram línguas espirituais, não foram línguas estranhas. Foram línguas traduzidas para cada etnia que estava ali naquele lugar. O Espírito Santo vai falar com os americanos na língua inglesa, vai falar com os brasileiros na língua portuguesa. O Espírito Santo vai falar comigo e com você na nossa língua. Por que eu estou dizendo isso para você? Aprenda algo.
O equívoco na interpretação da Bíblia, quando você não entende a língua portuguesa, vai fazer você acreditar numa grande mentira que é propagada na humanidade. E qual é a mentira? Quando Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A idolatria aproveita essa palavra para dizer que Pedro, o apóstolo, é que edifica a igreja. É o primaz da idolatria, é o Papa, é ele que edifica a igreja. Não é, é Jesus que edifica a igreja. E por que a língua portuguesa? Porque está escrito: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta mesa, não é essa mesa e não é aquela mesa. Esta é aqui onde eu estou. Essa é aquela que está próxima. E aquela é aquela que está longe. Quando Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando sobre si mesmo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. É sobre ele que a igreja é edificada. Não é sobre Pedro, não é sobre ninguém mais. E em seguida ele diz para Pedro: dar-te a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. A chave do reino dos céus ele entrega para a igreja. É um mistério. É um mistério. A igreja, mesmo sendo um corpo que está habitando no mundo natural, mas ela tem uma cabeça no mundo espiritual. Ele é o cabeça da igreja. Ele entrega a chave do reino dos céus para a igreja pode ligar e desligar e levar para o mundo espiritual aquilo que nesta terra ela faz, e pode desligar e ligar. E havendo concordância na terra, no meio da igreja, haverá concordância no céu. E é com essa chave espiritual que a igreja pode ligar e desligar pessoas do império das trevas e trazê-las para o reino da luz. É com essa chave que nós podemos promover esse grande mistério de tirar as pessoas do caminho de morte, do caminho da perdição, e levá-las para o reino da luz. E aí, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele não é mais só o Deus Filho, uma pessoa da Trindade. Ele não é só mais o Messias anunciado, profetizado por Isaías. Ele não é só mais Jesus, que andou entre os homens, ensinou, fez maravilhas, sinais, milagres. Agora, ele não é só mais o Cristo. Agora ele é Jesus Cristo Senhor. Por causa disso, porque ele se humilhou, esvaziou de si mesmo, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Jesus Cristo Senhor. Céus e terra, anjos no céu, homens na terra, demônios nos abismos, todos confessam que ele é Jesus Cristo Senhor. Todos. E quando você descobre o que significa essa palavra, o Senhor, eu falo que não tem uma palavra só para traduzir do grego para a nossa língua portuguesa o que quer dizer o Senhor. A palavra em grego é Kyrios, Kyrios. Mas não há como traduzir com uma palavra só. Kyrios, traduzido na nossa língua, seria Supremo Comandante, Senhor Absoluto, máxima autoridade. Porque ele se humilhou, porque ele tornou-se figura humana, porque ele obedeceu até a morte de cruz, porque ele concordou em morrer como Deus, como ele morre, como Deus, como ele nasce. Humilhação de enfrentar nascimento e morte. Por causa disso, foi dada a ele a maior autoridade do universo. Por isso, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que vários textos bíblicos dizem que ele foi assentado acima de todo poder. Porque ele tornou-se o Kyrios, o supremo comandante do universo. O Pai entregou para ele o domínio do universo. Ele se tornou a maior autoridade. O prêmio da humilhação, o prêmio do sacrifício
é uma autoridade absoluta. E quando nós falamos isso, é necessário que interpretemos o que significa o Senhor, porque não adianta chamá-lo de Senhor e não obedecê-lo. Ele diz, não adianta dizer que eu sou o Senhor e não fazer o que eu mando. Ele é Jesus Cristo Senhor, então quem crê com o coração que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e confessar com os lábios que Ele é o Senhor, vai ser salvo. O Senhor significa, eu vou obedecê-lo, Ele se torna o dono da minha vida. Ele se torna o comandante. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que o reconhecer como supremo comandante, máxima autoridade, Senhor absoluto, é que vai ser salvo. Todo aquele que submeter aos seus ensinos, ao seu comando, está debaixo do seu senhorio. A palavra Senhor tem um sentido de dono, Ele é o meu dono. Ele comprou a minha vida por um alto preço. E o preço não é só a cruz, o preço é a humilhação total que Ele experimentou até a morte. E aí, queridos, é muito importante identificarmos por quê. Porque Paulo termina dizendo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, para que vocês se tornem como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Porque o alto preço que foi pago pela minha salvação não é só para que eu não vá para o inferno por toda a eternidade, mas para que eu seja testemunha nesta terra do grande valor desse sacrifício. Ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Eu tenho que manifestar essa luz onde eu estiver. Luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. É isso. O segundo texto, lido por pastor Otto aqui, que fala da excelência da pessoa, do ministério de Jesus, mostra tudo que Ele é, tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem não é imagem no nosso sentido de imagem, perna, cabeça, braço. Ele representou na terra todo o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Tudo aquilo que Deus é, Ele fez que nós conhecêssemos através do Filho. Um dia um discípulo falou, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não diz, ninguém vai, Ele diz, ninguém vem ao Pai. Porque Ele e o Pai, eles têm a mesma essência, a mesma natureza. E quando está escrito que Ele é a imagem do Deus invisível, é isso. Ele vem manifestar tudo que Deus é no nosso meio. E o texto continua dizendo que Ele é a cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. Paulo também ora na carta aos Efésios que nós compreendamos a grandeza do nosso chamado. Exatamente isso. Como se ele dissesse, igreja, veja bem quem você é. Você é parte de um projeto onde o corpo é você, mas a cabeça está no céu. E você manifesta essa cabeça na terra onde você está. Quando você fala, você tem que falar o que recebeu da cabeça. Você já viu uma pessoa que tem um derrame cerebral e o corpo não se movimenta mais porque tudo vem daqui? O movimento, a fala, tudo vem daqui. A igreja tem que ser assim. A igreja tem que ser um corpo que tenha a fluência de tudo que vem da cabeça. E caminha onde a cabeça diz que é para caminhar, e fala o que a cabeça diz que é para falar, e sente o que a cabeça diz que é para sentir, e age o que a cabeça quer que aconteça. E continua o texto que foi lido pelo pastor Otto e relido por mim, em Colossenses capítulo 1. Deus o fez perfeito, Deus o fez excelente. Para Ele, por causa dEle, tudo que foi feito que se fez. Quantas vezes cantamos? Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele é a palavra, Ele é o rema, Ele é o verbo que se fez carne. Veio e habitou entre nós. Ele é o verbo de Deus.
É pela palavra que Deus criou todas as coisas. Quando Deus dizia haja, era Ele que estava agindo. É por Ele que tudo foi criado, é por Ele que tudo que foi feito se fez. E o texto continua, o Pai o fez excelente, mas na humilhação dele, ele recebeu sangue. E esse sangue é poderoso para reconciliar todas as coisas com o Pai. Versículos 19 e 20 de Colossenses capítulo 1 diz: aprove ao Pai que nele residisse a plenitude para por meio dele, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Aprove ao Pai que nele residisse a plenitude, que ele fosse esse ser mais excelente, de maior autoridade, para que por meio do sacrifício da cruz, o Pai reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. O dia que eu li esse versículo com entendimento e com discernimento espiritual, eu disse: meu Deus, os céus precisaram ser reconciliados com o Senhor. Por que os céus precisaram de reconciliação? Só precisa reconciliação o que está partido, o que está quebrado, o que está rompido, o que está danificado. Por que os céus precisaram ser reconciliados com Deus? Aprove a Deus que o sangue de Jesus reconciliasse céus e terra com Ele. A terra eu sei. Há uma ardente expectação da natureza, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo caiu, tudo caiu com o pecado do homem. Mas e o céu? Por que o céu precisou ser reconciliado com Deus? Porque o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Porque houve uma rebelião de anjos, porque anjos brigaram com anjos e foram expulsos os anjos rebeldes. E houve uma guerra no céu e houve uma peleja, e numa guerra tem destroços. Numa guerra quebra a harmonia. Mas o fantástico é que o sacrifício da cruz reconciliou os céus com Deus. O sangue de Jesus é poderoso para reconciliar céus com Deus e reconciliar a terra, reconciliar os homens. Em Apocalipse 5 está escrito: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto. E com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações. E os constituiu reis e sacerdotes. Os constituiu, escute bem, língua portuguesa, tempo do verbo. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, foi passado. Quando João, na ilha de Patmos, escreve isso, havia acontecido já o sacrifício da cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia morrido. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto. Tempo passado do verbo já foi morto. E com o seu sangue comprou. Ontem ministrei aqui neste lugar para mulheres. Falei que Jesus aparecia para Maria Madalena e na manhã da ressurreição, na manhã do domingo. E ela vai ao redor dele, ao encontro dele, ele fala: não me detenha, se eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai e fala para os meus irmãos que você me viu, que eu subi para o meu Pai, vosso Pai. Quando ele fala ainda não subi, significa que depois que ele aparece para ela, ele vai aos céus e ele apresenta no santuário de Deus o sangue que compra povos de todas as raças, tribos e nações. Como sumo sacerdote apresenta o sacrifício. E o sangue do sacrifício perfeito e acabado, para comprar povos de todas as raças, tribos e nações, ele já comprou. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou. Comprou é tempo passado do verbo, é pretérito perfeito.
E os constituiu também é passado reis e sacerdotes. Reinarão sobre a terra. A parte dele está feita, perfeita e acabada, consumada. Ele já pagou o preço. Ele já comprou. Ele já despojou principados e potestades, já triunfou deles da cruz. Já foi ao inferno, já arrancou as chaves da morte do inferno. Já restou, já subiu aos céus, já sentou à destra de Deus. Só fica preso quem quer. Só fica preso quem quer ficar. Se não quiser mais, chuta o peito do diabo e sai do cativeiro. E vai para o lugar da liberdade. Vai para o lugar daquele que reina, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei do universo. Agora escute bem, Pedro diz, vós sois raça eleita, nação santa. Vós sois, não é vós sereis. Olha o tempo do verbo. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a luz. E esse texto de Colossenses capítulo 1 também termina exortando a uma grande mudança na nossa vida. Não há como permanecer do mesmo jeito. Se nós fomos comprados do inimigo, nosso pecado foi redimido naquela cruz, se o sangue de Jesus nos reconcilia com Deus, como nós vamos ficar do mesmo jeito? O próprio apóstolo Paulo diz, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Temos que ser transformados de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. O pecado tirou a glória de Deus de nós. Em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tem? Tinha. Perdeu. Mas em Jesus, voltamos a ter o DNA de filhos. Em Jesus, voltamos a ter a chancela de filhos. Gálatas 4, a partir do versículo 4, diz, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, estavam condenados. Condenados. João 3,16 diz que ele amou de tal maneira que deu o filho para salvar o mundo, não veio para julgar, o mundo já estava julgado e condenado, já estava julgado. Todos estavam condenados à morte, todos. Em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus e todos foram condenados à morte eterna. Agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que paga o preço da morte do homem, ele pode trazer vida nova. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho. O Espírito Santo é a chancela da salvação, é a garantia, é o penhor da nossa salvação. E termina o texto, de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus. Eu tenho herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Eu tenho herança da salvação, eu tenho herança da cura, eu tenho herança da libertação. Eu preciso me apropriar dessa herança. Você sabe que para receber uma herança, você tem que se apropriar dela. Não basta deixar lá um testamento para você, se você não der entrada num processo para se apropriar dela. Você vai ter uma herança e vai morrer pobre. A herança da cruz é nossa, tudo é nosso. Aleluia. Tudo é nosso. Mas sabe quando nos apropriamos da herança da cruz? Quando nós nos tornamos semelhantes a Ele. O original da nossa criação foi sermos semelhantes a Deus. Em Gênesis 1:26, depois que Deus fez todas as coisas, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, façamos é plural, Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E tem ele domínio sobre tudo. Essa imagem, essa semelhança, era a glória de Deus no homem. Era o DNA de Deus. Deus faz o homem semelhante a ele. O pecado tirou a semelhança, o pecado destituiu o homem dessa glória. Quando Jesus morre na cruz, esse sacrifício que reconcilia todas as coisas com o Pai, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, dá ao homem a possibilidade de restaurar essa semelhança. O texto que eu li para você, em primeiro lugar, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser como Deus, mas tornou-se figura humana, semelhante a homens. Olha a palavra semelhante outra vez. É como se Deus dissesse: ok, você não quis ficar semelhante a mim, pecou, foi destituído da semelhança, pois eu vou enviar o meu filho para morrer no lugar do homem, para a semelhança voltar. E agora, com Cristo, fazendo a remissão dos meus pecados, me limpando, não apenas perdoando, mas me purificando. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Purificar é limpeza. É limpeza. Purificação não é sinônimo de remissão, é sinônimo de limpeza. Em Cristo Jesus eu posso ser limpa. Quando você se converte, você nasce de novo. Mas você não está limpo. Não! Se você estivesse limpo no momento da sua conversão, você está em Cristo, sim. Quando você se converte, você está em Cristo. Você está na fenda da rocha. Um dia, Moisés falou para Deus: eu quero ver a sua face. Deus estava brabo. O homem tinha feito o bezerro de ouro. Moisés subiu ao monte com as tábuas da lei, para Deus dar os seus decretos, a sua lei. Escrever com o dedo dele em tábuas de pedra. Rapidamente o homem se corrompe, faz um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, fica irado, quebra as tábuas da lei. Teve que fazer outras. Deus escreveu os 10 mandamentos com os dedos dele em tábuas de pedra. Mas Deus disse para Moisés: eu não vou mais com vocês. Não vou mais. Moisés teve uma conversa com Deus. No meio dessa conversa ele fala: eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. Deus fala para Moisés: não tem como ver a minha face sem morrer. Deus é fogo consumidor. A natureza de Deus consome o pecado e o pecador. Ele é fogo consumidor, está escrito na carta aos Hebreus. Ele é o fogo que vai destruir o homem pecador. Mas, imediatamente, ele fala para Moisés: tem um jeito. Tem um jeito. Entra nesse buraco, na fenda da rocha. Entra na fenda da rocha. Entra nesse buraco, esconde nele. Eu vou passar e a minha glória não vai te consumir. Ele não estava falando de uma rocha mineral. Ele não estava falando de uma pedra. Ele estava falando do peito de Jesus. Ele estava falando da fenda da rocha eterna. Ele estava dizendo para Moisés profeticamente: o homem que entrar no peito do meu filho vai poder ficar junto a mim. E ele não vai ser consumido. Em Cristo Jesus você pode chegar diante de Deus. Você pode, sim. Quem está em Cristo pode chegar diante de Deus. Mas não está limpo ainda. Quando você acaba de chegar, você acaba de nascer. E nesse lugar, na fenda da rocha, é o lugar onde você pode ser limpo. Por isso que Jesus fala: aquele que está em mim, meu Pai limpa. Ele fala: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu Pai limpa.
E vós sois limpos para produzir frutos. Que frutos são esses? Frutos dignos de arrependimento. É o testemunho de vida. Não é produzir fruto de almas, não. É fruto de arrependimento. Sabe como o evangelho começa? João Batista dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus vem, ele repete: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sabe quando ele diz o reino de Deus é chegado? Quando ele expulsa demônios, quando ele tira trevas e bota luz. Quando ele faz separação entre luz e trevas. Aquele que está em Cristo é nova criatura, porque acabou de nascer, mas ainda tem sujeira para limpar. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o lugar da chegada. A verdade é o lugar de conhecer a verdade. Tudo que o meu Senhor disser, eu vou fazer. Porque ele é a verdade. A verdade não é uma filosofia, não é um estilo de vida. A verdade é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Por isso que ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E quando eu aplico a verdade, eu não sou só ouvinte da verdade, eu sou praticante. Aí eu fico limpa. Por isso que ele diz: vós sois limpos pela palavra. E quando nós nos tornamos limpos, aí sim. Aí nós nos tornamos imagem e semelhança de um Deus lindo, vivo, maravilhoso. Que não desistiu de nós. Que entregou o próprio Filho na cruz para nos dar essa vida nova. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Os dois textos terminam exortando a desenvolvermos essa salvação. Não é só uma emoção de entregar a vida para Jesus, mas de glória em glória nós nos tornarmos semelhantes a Ele. A estatura de varão perfeito. Ele não pode encontrar em mim nada mais do velho homem. O velho homem precisa estar morto, sepultado em cova profunda. Eu não vou me alongar. Eu só vou dizer para você algo: aqueles que estão em Cristo, mas não ficam limpos, eles vão ser lançados fora. É assim que termina a parábola. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. Os que são limpos vão frutificar. E os que não são, vão ser lançados fora. Está escrito lá. É impossível chegar diante de um Deus santo, 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 sem santidade. É impossível. Sem santificação, ninguém inclui tudo, pastor, líderes, mestre, tudo. Ninguém verá Deus. Jesus contou para nós que no último dia, no dia do julgamento, muitos dirão: mas nós estávamos na igreja. Profetizávamos. Pregávamos. Resposta de Jesus: não vos conheço. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, quando eu leio esse texto, meu coração aperta. Porque eu penso: meu Deus, pessoas vão nadar e morrer na praia. Nós não temos igreja local, nós hoje temos um ministério itinerante, pregamos no mundo todo. Mas quando tínhamos igreja local, antes desse chamado grande que Deus nos deu, eu exortava muito a igreja para a santificação, muito, todos os dias. E um dia, pregando para jovens na igreja, eu disse para eles: olha, vou dizer algo para vocês. Se sem santidade ninguém verá Deus. Se sem santidade está escrito que Jesus dirá: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tenho um conselho para dar para vocês.
Se não querem santificação, vão para o mundo agora. Sabe por quê? Porque vocês vão, por justa causa, para o inferno. Vocês não vão ficar enganados. Vocês já fazem a escolha desde agora da perdida vida que vocês terão na eternidade. Queridos, qual é a frase pior que você pode ouvir na sua vida? Hoje, ao chegar aqui, um casal estava me aguardando, veio de Orlando pedir oração por uma pessoa que está no leito de enfermidade em fase terminal. Esse casal veio com um anseio de que eu orasse por aquela pessoa que está em fase terminal. E eu sei que tristeza terrível foi ao coração desse casal e da família ouvir o médico dizer, olha, não tem mais nada que eu possa fazer, agora é o tratamento paliativo, vai terminar. Claro que não é a última palavra é de Deus. A última palavra não é de médicos, é do médico dos médicos. Mas é terrível escutar isso, que palavra dura de ser ouvida. Leva a tua mãe para casa, porque não tem mais nada que eu possa fazer por ela. Ela vai morrer daqui a algum tempo. Talvez a palavra que você tem ouvido, a pior palavra que você tem ouvido na sua vida, é a notícia da morte do seu filho. Meu Deus, eu tenho uma amiga em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Gisele vai ouvir essa palavra. O filho dela, advogado, recém-casado, com uma criança pequena dentro de casa. Ficou na estrada, num lugar onde havia parada, porque tinha uma obra na rodovia. Parava, liberava, uma hora uma mão, outra mão, e ele estava parado, e um caminhão vem em alta velocidade, não percebe que estava parado. E esse caminhão bate na traseira daquele carro que estava parado. E aquele rapaz morre esmagado na rodovia. Gisele estava assistindo o noticiário da televisão. Ele estava assistindo a notícia do acidente grave que houve na rodovia, no lugar de obras, onde a sinalização não foi observada pelo caminhão, e o caminhão bate na traseira de um carro e mata, esmagado dentro do carro, um rapaz, e o rapaz era o filho dela. Que terrível escutar essa notícia. Que terrível uma mãe escutar isso. Talvez uma palavra dura para você tenha sido aquela pessoa que você ama, que você casou para viver com ela até que a morte separe. E ele chega para você, ou ela chega para você e fala, vou embora, não te amo mais. Parte o coração. Mas nada disso se compara, queridos, com a palavra que Jesus pode dar no último dia. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Não vos conheço. Não tem palavra pior para ser ouvida. Não tem frase pior para chegar aos nossos ouvidos. Então, queridos, a minha palavra é encerrar esse evento. Corpo, alma, espírito, tudo isso pode ser purificado. E a exortação de Deus é que seja. Apresenteis vosso espírito, alma e corpo irrepreensível na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem buscar um povo santo, inculpável, irrepreensível, como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não é só o corpo, é a alma também. E o espírito. Na cruz do Calvário, tem salvação, tem cura, tem libertação. Na cruz do Calvário tem tudo que nós precisamos. Aquele sangue derramado na cruz é poderoso para limpar todo o meu ser. Agora a limpeza é feita por mim, não é por ele. Quando ele diz está consumado, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Desde a humilhação de deixar glória, poder, majestade, honra, vir em carne, ir para o ventre de uma mulher. Experimentar todas as etapas de uma criança. Experimentar a vergonha da humilhação da cruz. Ele fez tudo. Ele diz, está consumado, acabou.
Na cruz tem tudo. Eu falei para você, porque sois filhos, sois herdeiros, está tudo na cruz. Agora, sabe quem que se enfeita? É a noiva. Em Apocalipse 19 diz: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. É ela que se enfeita. É ela que recebe o que foi dado a ela na cruz. Ela que recebe a salvação. Ela que recebe a libertação. Ela que recebe a cura. É ela. Você viu um teatro aqui? Você viu histórias contadas, diferentes histórias. Você viu a primeira fala daquela menina? Ontem, ao abrir o evento de mulheres, a pastora leu o texto de Jeremias, desce à casa do oleiro, vê lá o que ele está fazendo. Eu disse que por muitas vezes nós cantamos que eu quero ser um vaso novo, pensando que Deus cola cacos. Deus não cola cacos. Quando você lê o texto, ele diz como o barro na mão do oleiro, não é como o vaso na mão do oleiro. Como é que um vaso vira barro? Como é que um caco vira barro? É triturado, é esmagado, vira pó. Aí vem a água do Espírito e faz do pó um barro. E Deus faz o barro o vaso. A nossa morte tem que ser isso. Nós temos que morrer tudo em nós. Tudo em nós tem que virar pó. Tudo que desagrada a Deus, tudo que ofende o nosso Senhor, tudo que estiver fora do alinhamento com o céu, tem que virar pó. Para que venha a água do Espírito e nos dá vida nova. E aí sim, aí nós vamos ser vasos de honra nas mãos de Deus. Vasos de honra na mão de Deus. Nós vamos dar testemunhos onde estivermos. Onde andarmos, eles vão olhar para nós e vamos ser vistos como uma carta viva. O cheiro que haverá em nós será o bom perfume de Cristo. Seremos cristãos mesmo. Sabe o que é cristão? É um pequeno Cristo. Aí sim. Aí seremos testemunhas nessa terra, queridos. Seremos testemunhas. Eu quero fazer uma oração. Essa palavra vai ser ouvida por muitas pessoas além de vocês. Vai ficar gravada no YouTube. Muitos ouvirão, muitos receberão, e todos que receberem podem ser restaurados. Mas hoje a minha oração é aqui com você. Eu quero que você ore, como Davi fala, solta o meu coração. Se em mim algum caminho errado, alguma coisa que ainda está fora da tua palavra, alguma coisa que eu preciso me alinhar, porque eu quero ter espírito, alma e corpo irrepreensível. Jesus está às portas. E eu não quero ficar. Não quero ficar. Você pode curvar a sua cabeça e orar? Faça sua oração. Peça ao Senhor que te mostre. Que te mostre, porque a Bíblia fala que de glória em glória nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. A Bíblia fala que é um processo. É um processo. E eu quero passar por todo o processo. Todo. Eu quero sim me tornar um vaso novo. Eu quero passar pelo processo de virar pó. Ser molhada pela água do Espírito. E me tornar um vaso novo, um vaso de honra para o meu Deus que me amou tanto, tanto, tanto. Que fez esse plano tão maravilhoso de redenção para a minha vida. Eu quero dar honra a esse Jesus que humilhou-se, deixou tudo, deixou sua glória, seu poder, sua majestade,
para me resgatar das mãos do diabo. Eu não quero ter nada mais em mim, que o diabo possa olhar e achar que tem alguma coisa dele comigo. Eu quero ser semelhante a Jesus. Faz isso, Senhor. Mostra-me se tem alguma coisa que precisa ser consertada em mim. Transforma-me, muda-me, purifica-me, cura-me, sara-me, liberta-me, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você concorda com essa oração? Amém. 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 Glória a Deus. Atendendo a uma palavra do pastor Moisés, animado que só ele. Você precisava de ver ontem que ele corria pelo salão. Ele canta, ele corre, ele canta de microfone na mão. Gente, que vigor. Que vigor. Atendendo ao pedido dele, nós vamos fazer um momento do ofertório. É um momento tão gracioso para a igreja. O momento do ofertório é o momento em que você dá provas da fidelidade de Deus com você. Quando você vem ao altar entregar dízimos e ofertas, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo, Deus me deu primeiro. Não tem nada que você tenha que não tenha vindo do céu. Não tem absolutamente um centavo, um cent, aqui é cent, que tenha caído na sua conta bancária, que não tenha sido dado pelo Deus maravilhoso, que tudo te dá. Quem deu o filho que mais não dá. Não tem nada que você tenha que não tenha vindo dele. Força, trabalho, porta aberta para trabalhar, vigor. Tudo vem dele. Estratégia de negócios, tudo vem dele. Então, no momento em que entregamos dízimos e oferta, nós estamos dando provas ao mundo da fidelidade dele. Eu falo que é como criança que pega o dinheiro do papai, porque ela não tem dinheiro dela mesma, vai no mall, compra o presente do papai e traz para o papai o presente, com um sorriso de orelha a orelha. Aqui, meu pai. Na verdade, o dinheiro era dele. Ele deu primeiro. Ele entregou para nós. Agora, há uma promessa de Deus. Ele diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre sua vida. Não é abrir cofre de banco. Não é fazer render o seu dinheiro na poupança. Não é dar oportunidade de mais negócios. Não é multiplicar o dinheiro. Não é isso que ele promete. Fazei prova de mim para ver se eu não vou abrir a janela do céu. Ou abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida é toda sorte de bênção. Até bênção financeira sim, mas não é só isso. Bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Quando entregamos dízimos e fazemos as nossas ofertas, nós estamos dando prova da fidelidade de Deus, nós estamos obedecendo a palavra dele, e na obediência tem recompensa. Toda obediência tem recompensa. E aí, quando as janelas do céu são abertas, bênçãos sem medidas são liberadas. Os seus olhos só enxergam o gasofilácio, mas não entra no gasofilácio só, entra no reino. Por isso ele abre janelas dos céus. E com essa convicção, você vai vir ofertar. O pastor Moisés vai estar aqui abençoando as mãos daqueles que vêm ao altar trazer a oferta e o dízimo. E com essa alegria de saber que Deus te deu, o teu papai te deu, o teu papai tem sido fiel, o teu papai não tem deixado faltar nada na sua vida, você vem trazer um pouquinho do que o papai te deu. E venha com alegria. A palavra de Deus diz que ele ama quem dá com alegria. Com alegria. Amém. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação.
que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.